Conta um Conto continua apresentando A Busca Onírica por Kadá, de Howard Phillips Lovecraft. Este é o vídeo 4. Para que esse canal continue trazendo as melhores histórias, inscreva-se, deixe o seu like. Caso queira ser um colaborador, entre na plataforma Apoia-se. Para ajudas esporádicas, use o nosso Pix, marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. Por fim, no temível frio das regiões elevadas, conseguiu fazer a volta e chegar ao lado oculto de Nigranek, onde em abismos infinitos viu os penhascos menores e os estéreis abismos de lava, que sinalizavam a ira ancestral dos grandes deuses. No mesmo instante descortinou-se também uma vasta extensão de terras ao sul, mas era um terreno desértico, sem campos verdejantes nem chaminés de cabanas, e parecia não ter fim. Não se avistava nenhum indício do mar naquele lado, pois Oriabe é uma ilha bastante grande. Cavernas negras e estranhos recônditos ainda surgiam em grande número nos precipícios verticais. Porém, nenhum estava ao alcance de um escalador. Logo assomou nas alturas uma enorme massa plana que se debruçava para além da beirada e impedia qualquer vislumbre do que havia mais acima. E por um instante Carter temeu que se revelasse um obstáculo intransponível. Postado quilômetros acima da terra, em meio à insegurança dos ventos, com nada além de vazio e morte de um lado e escorregadios paredões de rocha do outro, por um instante Carter conheceu o medo que levava os homens a abominar o lado oculto de Nigranek. Não poderia voltar atrás, e o sol já estava baixo. Se não houvesse um caminho até o topo, a noite certamente o encontraria agachado e em silêncio, e a manhã seguinte já não o encontraria mais. Mas havia um caminho, e Carter o viu em boa hora. Apenas um sonhador experiente poderia ter usado aqueles imperceptíveis apoios de pé, mas para Carter foram suficientes, porque, depois de escalar a rocha protuberante, descobriu que a encosta a seguir era muito mais suave do que tinha imaginado, uma vez que o derretimento de uma enorme geleira havia revelado uma generosa extensão de barro e saliências. À esquerda, um precipício arrojava-se de alturas desconhecidas a profundezas desconhecidas, com a escura boca de uma caverna inalcançável logo acima. E outros pontos, no entanto, o aclive da montanha diminuía e chegava até mesmo a oferecer espaços onde era possível parar e descansar. Ao avaliar o frio, Carter imaginou estar próximo à linha de neve e olhou para cima a fim de ver que pináculos cintilantes poderiam estar reluzindo à luz do rubro sol tardio. Sem dúvida, havia neve a incalculáveis metros acima, e abaixo uma enorme rocha que se debruçava para além da beirada, como a que tinha acabado de escalar, com os negros contornos eternamente suspensos contra a brancura do pico gelado. E ao ver o penhasco, Carter engasgou-se e gritou, e agarrou-se à rocha escarpada em terror, pois aquele vulto titânico não havia permanecido o mesmo desde que a aurora terrestre o delineara contra o céu, mas refulgia vermelho e imponente ao pôr do sol, com feições entalhadas e polidas dignas de um deus. Austero e terrível brilhava o rosto que chamejava ao sol. Não existe intelecto que possa conceber tamanha vastidão, e no mesmo instante Carter soube que homem nenhum poderia ter construído aquilo. Era um deus. Era exatamente isso. Um deus entalhado pelas mãos dos deuses, que encarava o viajante com desdém e majestade. Os rumores diziam que o rosto era estranho e que não haveria como confundi-lo. E Carter percebeu que de fato assim era,
pois os olhos largos e estreitos, e as orelhas de lóbulos compridos, e o nariz fino e o queixo pontudo, sugeriam uma raça não de homens, mas de deuses. Tomado pelo espanto, Carter agarrou-se ao perigoso e sobranceiro pináculo, mesmo que a imagem fosse aquilo que esperava e desejava encontrar, pois o rosto de um deus revela mais portentos do que as previsões são capazes de sugerir. E quando esse rosto é maior do que um templo e revela-se aos pôr do sol, olhando para baixo em meio aos silêncios crípticos do mundo superior, de cuja lava escura fora devidamente e divinamente criado em tempos antigos, o portento é tão impressionante que ninguém pode escapar. Somava-se a isso tudo o portento adicional do reconhecimento, pois, embora tivesses planos de procurar em todas as terras oníricas homens cujos rostos pudessem marcá-los como filhos dos deuses, naquele instante Carter percebeu que não seria necessário. Sem dúvida, o grande rosto entalhado naquela montanha não tinha nada de estranho, mas apresentava um forte parentesco com os homens que tinha avistado nas tavernas do porto de Celefais, que se estende no vale de Otnargai, além das montanhas Tanarianas, e é governado pelo rei Curanes, que Carter certa vez havia encontrado em vigília. Todo ano, marujos com aquele rosto chegavam em navios escuros, vindo do norte a fim de trocar o ônix que traziam pelo jade entalhado e pelo ouro em fio, e pelos rubros pássaros canouros de Celefais. E esses marujos não podiam ser outra coisa, senão os semideuses que Carter buscava. Onde quer que morassem, a desolação gelada devia estar próxima, e nela a desconhecida Kadá, e o castelo de ônix dos grandes deuses. Seguiria então rumo a Celefais, muito distante da ilha de Oriab, por caminhos que o levariam de volta de Latlen, e pelo Sky até a ponte de Nir, e mais uma vez para o interior do bosque encantado onde habitam os Zords, quando o caminho faria uma curva para o norte em meio aos jardins nos arredores de Oukranos, rumo aos corucheus dourados de Tran, onde poderia embarcar em um galeão para atravessar o mar Sereneriano. Porém, a noite começava a cair, e o enorme rosto entalhado parecia ainda mais austero, rodeado pelas sombras. A noite encontrou o viajante empoleirado naquela saliência, e em meio às trevas não era possível subir nem descer, mas apenas permanecer de pé e tremer naquela passagem estreita até que a aurora raiasse, rezando para manter-se acordado e evitar que o sono o levasse a relaxar os dedos e cair por quilômetros de um vazio vertiginoso até os penhascos e rochas escarpadas do Vale Maldito. As estrelas surgiram, mas além do brilho tênue não havia nada além de trevas nos olhos de Carter, trevas em conluio com a morte. Um chamado que poderia ser resistido apenas agarrando-se às rochas e afastando-se do precipício invisível. A única coisa que viu no crepúsculo terrestre foi um condor, que planou junto do precipício a oeste e fugiu aos gritos quando chegou perto da caverna que se escancarava a boca em um lugar inalcançável. De repente, sem nenhum som de alerta, Carter teve a cimitarra retirada do cinto por mãos furtivas e invisíveis. Em seguida, escutou o retinir do metal nas rochas lá embaixo. Entre o lugar onde estava e a Via Láctea, imaginou ver o terrível contorno de alguma coisa esquálida, com chifres e rabos e asas de morcego. Outras coisas também haviam começado a encobrir as estrelas a oeste, como se uma revoada de entidades vagas estivesse ruflando as asas em silêncio ao sair da inacessível caverna na encosta do precipício. A seguir, uma espécie de braço frio e borrachento agarrou-lhe o pescoço, e uma outra coisa agarrou-lhe os pés. E Carter foi erguido sem nenhuma consideração
e sacudido de um lado para o outro num espaço vazio. No instante seguinte, as estrelas haviam desaparecido, e Carter então soube que os noctétricos o haviam capturado. Carregaram-no com a respiração suspensa para o interior da caverna no paredão e através dos monstruosos labirintos mais além. Quando Carter resistia, como a princípio fez por simples instinto, as criaturas faziam-lhe cócegas. Não emitiam nenhum som, e até mesmo as asas membranosas ruflavam no mais absoluto silêncio. Tinham o corpo pavorosamente frio e úmido, e escorregadio, e patas que apertavam de maneira odiosa. Logo as criaturas executaram um pavoroso mergulho rumo a abismos inconcebíveis em uma atmosfera entorpecedora, vertiginosa e nauseante, como o único sopro do túmulo. E Carter percebeu que estavam a ponto de lançar-se na suprema voragem de loucura, uma loucura vociferante e demoníaca. Gritou e tornou a gritar, mas sempre que esboçava qualquer reação, as criaturas faziam-lhe cócegas sutis. Depois de algum tempo, viu uma espécie de fosforescência cinzenta ao redor e imaginou que estivessem chegando ao mundo recôndito de horror, um horror subterrâneo mencionado em lendas vagas, iluminado apenas pelo fogo mortiço e pálido que empesteia o ar e as névoas primordiais dos abismos no centro da terra. E por fim, vislumbrou nas profundezas as linhas tênues dos cinzentos e aziagos pináculos que reconheceu como sendo os fabulosos picos de Itoque. Pavorosos e sinistros, esses cumes se erguem no crepúsculo assombrado das eternas profundezas lúgubres, a alturas maiores do que os homens são capazes de calcular, como sentinelas dos terríveis vales onde os Blols se arrastam e escavam de maneira repulsiva. Porém, Carter preferiu ver aquilo do que olhar para os captores, que de fato eram criaturas obscuras, horripilantes, grosseiras, com superfícies lisas, untuosas e cetáceas, repelentes chifres que se curvavam para dentro, um em direção ao outro, asas de morcego cujo ruflar não produzia nenhum som, feias garras prênseis e caudas serrilhadas que açoitavam sem necessidade e sem dar trégua. O mais terrível, no entanto, era que jamais falavam ou gargalhavam e jamais sorriam, pois não tinham rostos com que pudessem sorrir, mas apenas um vazio sugestivo onde devia haver um rosto. Só o que faziam era voar e agarrar e fazer cócegas. Eis os modos dos noctétricos. Quando um bando começou a voar mais baixo, os picos de Itoque se ergueram cinzentos e sobranceiros por todos os lados, e tornou-se evidente que nada poderia viver no granito austero e impassível daquele crepúsculo eterno. Nos níveis ainda mais baixos, os fogos mortiços sumiram, e a partir de então havia apenas a escuridão primordial do vazio, a não ser nas alturas, onde os picos emaciados se erguiam como glóbulos. Logo os picos ficaram para trás e nada mais restou além das grandes rajadas de vento e da umidade das mais profundas grutas. Por fim, os noctétricos aterrissaram em um terreno que parecia consistir de várias camadas de osso e deixaram Carter sozinho naquele vale obscuro. Carregá-lo até lá era o dever dos noctétricos, que guardam a montanha de Nigranek, e uma vez cumprido esse desígnio, voltaram e voando em silêncio para longe. Quando Carter tentou acompanhar o voo com os olhos, descobriu que era impossível, uma vez que até mesmo os picos de Itoque haviam desaparecido. Não havia nada em lugar algum, a não ser a escuridão e o horror e o silêncio e os ossos. Nesse instante, Carter soube que estava no vale de Pinat, onde se arrastam e escavam os enormes Bols. Porém, não sabia o que esperar, pois ninguém jamais tinha visto um Bol ou sequer conjecturado sobre o aspecto daquelas coisas.
Os Bols são mencionados apenas em sussurros vagos por conta dos rumores que produzem em meio às montanhas de ossos e do rastro pegajoso que deixam para trás. Não podem jamais ser vistos porque se arrastam somente no escuro. Carter não queria encontrar um Bol, e assim permaneceu atento ao menor sinal de ruído das desconhecidas profundezas de ossos. E mesmo naquele lugar pavoroso ele tinha um plano e um objetivo, pois sussurros a respeito de Pinat e das regiões circunjacentes não eram estranhos a alguém com quem muito havia conversado nos velhos tempos. Em suma, parecia bastante provável que aquele fosse o lugar onde todos os Gols do mundo em vigília atiram os rejeitos de seus fúnebres banquetes, e que, com um pouco de sorte, poderia tropeçar no imponente rochedo mais alto que os picos de Toque, onde começam os domínios desses seres medonhos. Uma chuva de ossos indicaria onde procurar, e uma vez que encontrasse um Gol, poderia chamá-lo e pedir que lançasse uma escada. Afinal, por mais estranho que pareça, Carter tinha uma estranha ligação com as terríveis criaturas. Um homem que havia conhecido em Boston, um pintor de estranhos quadros que tinha um estúdio secreto em um beco antigo e profano próximo a um cemitério, de fato havia feito amizade com os Gols e lhe ensinado a compreender as partes mais rudimentares dos repulsivos tartanhos e gasganeios da língua que falavam. Esse homem, por fim, desapareceu, mas Carter não ficaria surpreso se naquele momento o reencontrasse e usasse pela primeira vez nas terras oníricas o inglês distante da tênue vida da vigília. De uma forma ou de outra, sentia-se capaz de convencer um Gol a indicar-lhe o caminho para sair de Pinat, e seria melhor encontrar um Gol que é visível do que um Bol que é invisível. Então, Carter avançou pelo escuro e correu quando imaginou ter ouvido um estrépito em meio aos ossos espalhados pelo chão. A uma certa altura esbarrou contra uma encosta de pedra e soube que aquilo devia ser a base de um dos picos de Toque. Por fim, escutou monstruosos estrondos e estrépitos que se subiram às alturas e teve a certeza de que estava próximo ao rochedo dos Gols. Não sabia se o escutariam naquele vale a quilômetros de profundidade, mas lembrou-se de que aquele mundo recôndito era governado por leis estranhas. Enquanto pensava, Carter foi atingido por um osso tão pesado que deveria ser um crânio, e ao notar a proximidade do fatídico rochedo, emitiu da melhor maneira possível o brado gasganeante em que consiste o chamado dos Gols. O som viaja devagar, de modo que levou algum tempo, até que escutasse um outro tartanho em resposta. Mas a resposta enfim chegou, e dentro de pouco tempo uma voz informou a Carter que uma escada de corda seria lançada. A espera foi muito tensa, pois não havia como saber o que o grito poderia ter despertado em meio aos ossos. De fato, não demorou muito até que Carter ouvisse um vago rumor ao longe. À medida que o rumor aproximava-se devagar, Carter sentia-se ainda menos confortável, porque não queria se afastar do local onde a escada seria lançada. E, por fim, a tensão atingiu um nível insuportável, e o viajante estava a ponto de sair correndo em pânico quando um baque na pilha de ossos recém-empilhados chamou-lhe a atenção. Era a escada. E depois de um instante passado às apalpadelas, Carter tinha-a firme entre as mãos. Porém, o outro som não parou e continuou a segui-lo mesmo enquanto subia. Carter estava a 1,5 metros do chão quando o rumor tornou-se mais enfático, e a 3 metros quando alguma coisa balançou a ponta da escada lá embaixo. A uma altura de 5 ou 6 metros, sentiu toda a lateral do corpo ser roçada por uma longa extensão pegajosa que se retorcia com uma alternância de estruturas côncavas e convexas. E depois subiu em desespero para escapar ao contato com o focinho daquele repugnante bole, obeso, cuja forma nenhum homem poderia ver,
Por horas, Carter subiu com os braços extenuados e as mãos queimadas, vendo apenas os cinzentos fogos mortiços e os incômodos pináculos de Toca. Por fim, notou uma projeção no grande rochedo habitado pelos Gauls, cujo paredão vertical não conseguia discernir. E horas mais tarde, viu um curioso rosto espreitando como uma gárgula sobre o parapeito de Notre-Dame. Essa visão quase o fez perder o equilíbrio por conta de uma vertigem. Porém, no instante seguinte, Carter reassenhorou-se de si, pois o desaparecido amigo Richard Pickman certa vez o apresentara a um Gaul, e portanto Carter conhecia os rostos caninos e as formas recurvadas e as inúmeras idiosincrasias dessas criaturas. Assim, sentiu-se no controle da situação quando aquela coisa horrenda o puxou da vertiginosa queda livre para o alto do rochedo, e sequer gritou ao ver a pilha de rejeitos parcialmente consumidos, ou os círculos de Gauls agachados que roíam e observavam-no com um olhar curioso. Estava agora em uma planície de luz tênue, cujas únicas características topográficas eram grandes penedos e a abertura das tocas. Os Gauls, em geral, adotaram um comportamento respeitoso, mesmo que um deles tenha beliscado Carter enquanto vários outros encaravam aquele corpo magro com olhares especulativos. À força de pacientes tatanhos, o explorador fez perguntas a respeito do amigo desaparecido e descobriu que havia se tornado um Gaul de certa relevância em abismos próximos ao mundo da vigília. Um velho Gaul esverdeado se ofereceu para levá-lo até a morada de Pickman, e, apesar do sentimento natural de repulsa, Carter seguiu a criatura até uma toca espaçosa, de onde os dois se arrastaram por horas em meio à escuridão de um mofo pútrido e emergiram em uma planície vaga repleta das mais variadas relíquias terrestres, antigas lajes tumulares, urnas quebradas e grotescas ruínas de monumentos. E Carter percebeu com alguma emoção que provavelmente estava mais próximo do mundo em vigília do que em qualquer outro momento desde que havia descido os 700 degraus na caverna da chama rumo ao portão do sono profundo. Em uma lápide de 1768, roubada no Granary Burying Ground em Boston, estava sentado o Gaul que outrora tinha sido o artista Richard Upton Pickman. Nu, o ex-artista tinha uma pele tão borrachenta e exibia de maneira tão pronunciada a fisionomia dos Gauls que qualquer resquício de origem humana parecia ter sido obscurecido. Porém, a criatura ainda recordava algumas palavras em inglês e foi capaz de conversar com Carter através de grunhidos e monossílabos, valendo-se vez ou outra dos característicos tartanhos dos Gauls. Ao saber que Carter desejava chegar ao Bosque Encantado e de lá seguir rumo a Celefais, em Otnargai, além das montanhas Tanarianas, ficou em dúvida, pois os Gauls do mundo em vigília não transitam pelos cemitérios das terras oníricas superiores, uma tarefa deixada aos Wamps, de patas membranosas que vivem nas cidades mortas. E existem muitas coisas entre o abismo onde habitam e o Bosque Encantado, inclusive o terrível reino dos Gugs. Os Gugs, hirtos e gigantescos, certa vez ergueram os círculos de pedra naquele bosque e ofereceram estranhos sacrifícios aos outros deuses e ao caos rastejante Nyarlathotep, até que certa noite uma abominação engendrada pelas criaturas chegou ao conhecimento dos deuses terrestres, que os baniram para cavernas subterrâneas. Apenas um grande alçapão de pedra com uma argola de metal liga o abismo dos Gauls ao Bosque Encantado. Porém, os Gugs temem abri-lo por conta de uma maldição. Que um sonhador mortal pudesse atravessar o reino das cavernas e sair por aquela porta seria inconcebível, pois os sonhadores mortais costumam ser mera comida. E os Gugs têm lendas sobre o sabor refinado desses sonhadores,
embora o banimento tenha restringido a dieta das criaturas aos ghasts, os repulsivos seres que morrem em contato com a luz e vivem nas catacumbas de Zin e pulam usando as pernas traseiras como cangurus. Então, o Gol, que outrora tinha sido Pigman, aconselhou Carter a sair do abismo em Sarkomend, a cidade deserta no vale abaixo de Leng, onde negras escadarias com incrustações de salitre guardadas por leões alados de diorito descem das terras oníricas rumo aos abismos inferiores. Ou então a voltar ao mundo da vigília por um cemitério e recomeçar a busca pelos 70 degraus do sono leve até a caverna da chama, e os 700 degraus rumo ao portão do sono profundo e ao bosque encantado. O conselho, no entanto, não agradou ao explorador, pois Carter não conhecia o caminho de Leng para Otnargai e relutava em despertar por medo de esquecer tudo o que havia ganhado até aquele ponto do sonho. Seria desastroso para a busca esquecer os rostos celestiais e augustos dos marujos do norte, que comercializavam ônix em Celefais e que, sendo filhos dos deuses, poderiam apontar a direção da desolação gelada de Kadar, onde os grandes deuses habitam. Depois de muita insistência, o Gol consentiu em acompanhar o visitante ao interior da grande muralha que demarcava o reino dos Gugs. Carter talvez pudesse esgueirar-se por aquele reino crepuscular de fontes de pedras circulares, enquanto os gigantes estivessem fatos e cochilando dentro de casa, e assim chegar à torre central, que abriga o símbolo de Kot, e a escada que sobe até o alçapão de pedra e franqueia acesso ao bosque encantado. Pickman chegou a consentir de emprestar 3 Gols para ajudar usando uma lápide à guisa de alavanca para abrir a porta de pedra, pois os Gugs temem os Gols e muitas vezes fogem dos próprios cemitérios colossais ao presenciar os banquetes dessas criaturas. Também aconselhou Carter a disfarçar-se de Gol, raspando a barba que havia deixado crescer, pois os Gols não usam barba, rolando nu em meio à putrescência para adquirir uma aparência mais convincente e adotando o característico trote com as costas recurvadas enquanto levava as roupas em uma trouxa, como se fossem o festim retirado de um túmulo. Chegariam à cidade dos Gugs, contígua a todo o reino, pelas galerias apropriadas, para então emergir em um cemitério próximo à Torre de Kot. Mesmo assim, precisariam estar atentos a uma grande caverna próxima ao cemitério, que era a entrada para as catacumbas de Zin, onde os vingativos Gastes estão sempre à espreita e prontos para matar os habitantes do abismo superior que os caçam e preparam emboscadas. Os Gastes tentam sair enquanto os Gugs dormem e atacam os Gols com o mesmo ímpeto que demonstram em relação aos Gugs, pois não conseguem discriminá-los. Os Gastes são muito primitivos e praticam o canibalismo. Os Gugs mantêm uma sentinela em uma estreita passagem nas catacumbas de Zin, mas esse guarda, no entanto, é frequentemente vencido pela sonolência e às vezes surpreendido por um bando de Gastes. Embora os Gastes não sobrevivam à luz, podem suportar o crepúsculo cinzento do abismo por horas. Por fim, com muita cautela, Carter começou a se arrastar pelas intermináveis galerias subterrâneas na companhia de 3 solícitos Gols, que carregavam a lápide de adósia do coronel Nehemiah Derby, falecido em 1719 e enterrado no Charter Street Burying Ground, em Salem. Quando emergiram na superfície crepuscular, estavam rodeados por uma floresta de vastos monólitos cobertos de líquen que se estendiam além até onde o olhar alcançava e formavam as modestas lápides dos Gugs. À direita da toca por onde tinham se esgueirado, visto em meio aos corredores de monólitos, descortinava-se um estupendo panorama de ciclópicas torres redondas, que se alçavam a alturas inalcançáveis na atmosfera plúmbea da terra interior.
Aquela era a grande cidade dos Gugs, cujas portas medem 9 metros de altura. Os Gauls visitam frequentemente aquele lugar, pois um Gug enterrado pode alimentar toda uma comunidade por cerca de um ano. E mesmo com o risco adicional, é melhor desenterrar Gugs do que se ocupar com os túmulos dos homens. Naquele instante, Carter compreendeu os ossos titânicos que havia sentido sob os pés no vale de Pinat. À frente, junto à saída do cemitério, erguia-se um precipício vertical em cuja base escancarava-se a boca de uma imensa e formidável caverna. Os Gauls pediram a Carter que a evitasse tanto quanto possível, uma vez que era a entrada para as profanas catacumbas de Zin, onde os Gugs caçam os gastes na escuridão. De fato, o alerta logo se justificou, pois no instante em que um dos Gauls avançou rumo às torres, a fim de averiguar se a hora prevista para o repouso dos Gugs estava correta, a escuridão na boca da enorme caverna cintilou primeiro com um par de olhos amarelo-avermelhados, e a seguir com o outro indicando que os Gugs haviam perdido uma sentinela e que os gastes tinham um excelente olfato. O Gaul retornou à galeria e sinalizou aos companheiros que permanecessem em silêncio. Seria melhor deixar os gastes entregues aos próprios desígnios, pois havia uma chance de que logo se afastassem em decorrência do cansaço provocado pelo combate contra a sentinela dos Gugs no interior das negras catacumbas. Passados alguns momentos, um objeto com o tamanho de um pequeno cavalo surgiu em meio ao crepúsculo cinzento, e Carter sentiu náuseas ao perceber o aspecto daquela besta escabrosa e insalubre com um semblante humano, apesar da ausência de um nariz e de uma testa e de outros traços importantes. No mesmo instante, outros 3 gastes saíram para juntar-se ao companheiro, e um dos Gauls sussurrou em um tártaro para Carter que a ausência de cicatrizes de batalha era um mau sinal. Provava que os gastes não haviam combatido a sentinela dos Gugs, mas simplesmente passado em silêncio enquanto dormia, de modo que as forças e a selvageria das criaturas permaneciam intactas, e assim permaneceriam até que encontrassem e aniquilassem uma vítima. Era muito desagradável ver aqueles animais imundos e desproporcionais, que logo somavam 15, caminhando de um lado para o outro e saltando como cangurus no crepúsculo cinzento de torres e monólitos titânicos que se erguiam, mas era ainda mais desagradável quando falavam entre si usando tossidos guturais dos gastes. Por mais horrendos que fossem, no entanto, não eram tão horrendos quanto o que logo emergiu da caverna com uma rapidez desconcertante. Era uma pata com quase 1 metro de largura e equipada com garras formidáveis. A seguir veio outra pata, e depois um enorme braço hirto e obscuro, o qual ambas as patas se ligavam por meio de curtos antebraços. 2 olhos rosados cintilaram, e a cabeça da sentinela dos Gugs, enorme como um barril, revelou-se aos olhos de todos. Os olhos projetavam-se 5 centímetros para fora das órbitas e eram protegidos por protuberâncias ósseas recobertas de cerdas grossas. Mas a cabeça era terrível, em especial por conta da boca. A boca tinha enormes presas amarelas e se abria de cima para baixo da cabeça no sentido vertical. Porém, antes que o malfadado Gug pudesse emergir da caverna e erguer o corpanzil de 7 metros de altura, os vingativos gastes lançaram-se ao ataque. Por um instante, Carter temeu que pudesse dar o alarme e chamar a atenção de todas as criaturas. Porém, um Gaul tatanhou em sussurro que os Gugs não tinham voz, mas comunicavam-se através de expressões sociais. A batalha que teve início foi terrível. De todos os lados peçonhentos, gastes investiam em um frenesi contra o Gug rastejante, mordendo e lacerando com os focinhos e causando mutilações pavorosas com os cascos. E durante o tempo inteiro, tossiam de emoção, gritando quando a enorme bocarra vertical do Gug apanhava um dos adversários.
de modo que o ruído do combate sem dúvida teria despertado a cidade adormecida, se o enfraquecimento da sentinela não houvesse levado o combate cada vez mais profundo da caverna. Da maneira como foi, o tumulto logo se recolheu aos recônditos escuros, e apenas os ecos ocasionais davam sinal de prosseguimento. Então, o mais alerta dos Gauls fez sinal para todos avançarem, e Carter seguiu os 3 companheiros trotadores para fora da floresta de monólitos, rumo às lúgubres e abjetas ruas daquela cidade horrenda, cujas torres redondas de cantaria ciclópica erguiam-se a alturas inalcançáveis. Em silêncio, cambalearam pelo calçamento de rocha irregular enquanto ouviam, atrás das enormes portas negras, os abomináveis roncos abafados que sinalizavam o sono dos Gugs. Apreensivos devido ao fim iminente da hora de descanso, os Gauls apertaram o passo. Porém, mesmo assim, a jornada era longa, pois naquela cidade de gigantes, as distâncias medem-se em grande escala. No entanto, chegaram por fim a um espaço mais ou menos amplo, defronte a uma torre ainda mais vasta do que as outras, cuja porta colossal era encimada por um monstruoso símbolo de baixo relevo, que provocava calafrios apesar do significado obscuro e ignoto. Aquela era a torre central com o símbolo de Koth, e os enormes degraus, quase ocultos pelo crepúsculo do interior da construção, eram o principal da grande escadaria que levava às terras oníricas superiores e ao bosque encantado. E naquele momento começou uma subida interminável, em meio a trevas absolutas, uma jornada quase impossível devido à altura dos degraus, feitos para os Gugs, e portanto medindo quase 1 metro de altura. Quanto ao número de degraus, Carter não pôde ter sequer a mais remota noção, pois logo se exauriu a tal ponto que os Gauls viram-se obrigados a oferecer-lhe auxílio. Durante toda a interminável subida, o perigo de detecção e caçada esteve à espreita, pois, embora nenhum Gug se atreva a erguer o alçapão de pedra que se abre para a floresta, devido à maldição lançada pelos grandes deuses, nenhum interdito vigora no interior da torre e nas escadas, e os gastes em fuga são muitas vezes perseguidos até o topo. Os Gugs têm ouvidos tão apurados que até mesmo os pés descalços dos exploradores poderia ser prontamente ouvido assim que a cidade acordasse. E, sem dúvida, seria necessário pouquíssimo tempo para que os gigantes de passadas largas, acostumados a ver no escuro em função das caçadas aos gastes das catacumbas de Zin, alcançassem as vítimas menores e mais agarosas naquele degrau ciclópico. Era desanimador ao extremo pensar que os silenciosos Gugs nem ao menos seriam ouvidos, mas surgiriam de repente no escuro, para investir contra os exploradores. Não poderia sequer contar com o tradicional medo que os Gugs nutrem em relação aos Gauls, em um lugar onde as criaturas estariam em flagrante vantagem. Também representavam um certo perigo os furtivos e peçonhentos gastes, que com frequência adentravam a torre durante o sono dos Gugs. Se os Gugs dormissem por bastante tempo e os gastes retornassem do embate na caverna, o cheiro dos exploradores seria percebido por aquelas coisas odiosas e mal intencionadas. E nesse caso, bem, seria quase melhor ser devorado por um Gug. Passados éons de subida, ouviu-se um tossido na escuridão mais acima, e a situação sofreu uma reviravolta, deveras grave e inesperada. Esse é o fim do vídeo 4.